Pessoal, eu estava olhando esse pregador aqui e me bateu aqui uma lembrança, né, da minha infância, dos anos 80, 90. E eu lembrei como a gente se virava naquele tempo, né? Porque nem sempre os pais da gente tinham condições de comprar brinquedo pra gente, que era muito caro. E a gente tinha que se virar, fazer, inventar brinquedos. E hoje, diferente, né, daquele tempo, você tem acesso à internet, YouTube, Instagram, WhatsApp, Facebook e jogos pelo celular, coisas muito fáceis de você acessar bem rápido. E a geração de hoje deve perguntar assim: como que vocês se viravam naquela época, nos anos 80 e 90, sem internet? Deveria ser uma droga, mas não era bem assim não. Nesse vídeo eu vou mostrar os brinquedos que a gente inventava, como que a gente dava jeito para brincar, para se divertir, para passar o tempo. Nem videogame a gente tinha. E se você não está entendendo nada sobre o que eu estou falando, para o vídeo um pouquinho aí, chama lá seu pai, sua mãe e mostra para ele sobre os brinquedos, que eles vão explicar para vocês direitinho o que foi viver nos anos 80 e 90. Fala galera, meu nome é Evanildo e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os brinquedos que nós inventávamos nos anos 80 e 90. Que demais! Muita gente fala, vocês viveram uma época muito difícil, não tinha nada, não tinha internet, mas vou provar para vocês que todo mundo daquela geração dos anos 80 e 90 foi muito feliz, inclusive eu, pois nós inventávamos brinquedos. Por exemplo, esse pregador aqui, que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Você acredita que com esse pregador aqui a gente fazia tipo uma tiradeira, né? Era uma coisa que a gente envolvia aqui um grampo, né, de cabelo da mãe, aquele grampo de ferro, um arame, e botava tipo um elástico. Na época a gente nem botava elástico, a gente botava mais a linha mesmo. E de uma forma a gente botava o grampo aqui e esticava a linha, tipo que fosse uma flecha. E o bacana é que a gente botava os palitos de fósforo aqui e quando a gente abria, saía tipo uma flecha mesmo. Era mó barato isso aqui, divertiu muito. E isso é um dos brinquedos que a gente inventava lá nos anos 80. Outro brinquedo também que muita gente vai lembrar aí, né? Era aquele brinquedinho, a gente pegava uma madeira, arrumava uma rodinha tipo de carrinho de feira, né? Que era de plástico. E na ponta da madeira a gente envergava e fazia tipo um gancho que a gente ia guiando a rodinha. E a gente ficava horas e horas correndo com aquele brinquedo na rua, fazendo zigue-zague, né? E tentava ao máximo não deixar cair aquela rodinha, né? E era um passatempo maravilhoso, né? Ficava eu e meus amigos correndo para lá e para cá. É verdade. E o tempo ia passando. Outro brinquedo também era, a gente pegava 2 latas de leite ninho, furava no meio da lata e chamava de pé de lata. Na minha época era pé de lata, outros lugares tinha outro nome, né? E a gente amarrava 2 cordas e ficava em cima da lata e a gente ficava alto, né? Ficava andando com aquela lata assim, a gente parecia um robô. Uma brincadeira divertida, né? Que também fez a gente passar bem alegre nos anos 80. Mais uma brincadeira muito divertida era o vai e vem. Quem não se lembra do vai e vem? Até hoje é vendido esse brinquedo. Tinha uma corda com 2 ganchos, que no meio ficava tipo uma bola, né, que eu abria, ela ia para lá. E como a gente gostava de inventar as coisas, a gente adaptou isso na época, né? A gente arrumava a garrafa de refrigerante, arrumava outra garrafa, colava ela assim uma na outra, de traseira com a outra, e botava um durex, uma fita isolante na ponta da garrafa, a gente furava e botava a cordinha, que aí fazia o vai e vem. Outra brincadeira que o pai de vocês vão lembrar, com certeza. O tal do telefone. Quem não se lembra do telefone quando a gente pegava aqueles copinhos de Danone, né? Furava, botava um barbante e esticava aquela cordinha, né? E ficava se comunicando com os amigos, né? A gente fazia umas brincadeiras, fazia umas cabanas e ficava falando com os amigos assim ele dentro da cabana, e chegava o som direitinho, dava para escutar, né?
Outro brinquedo que era muito divertido, mas dava trabalho para fazer, era o grande carrinho de rolimã. Quem não montou aquele carrinho de rolimã e ficava disputando com o amigo para fazer o melhor carrinho, um carrinho tipo um colado no outro, carrinho personalizado, com freio, tudo bonitinho. E o bacana disso que era um tipo cooperativo, né? A gente brincava com esse carrinho de rolimã porque tinha que ter, se não tivesse descida morro, a gente sempre chamava o amigo para botar uma madeira atrás e ficar empurrando o carrinho de rolimã. A gente brincava assim, cada um ia no fim da rua e voltava. Por exemplo, eu ia no fim da rua empurrando o carrinho e ele controlando sentado. Na volta, eu que empurrava o carrinho. Era assim, a gente trocava, revezava. Então, por aí você vê que até os brinquedos que a gente inventava fazia se aproximar mais os amigos naquela época, né? E eu lembro como fosse hoje que às vezes a gente fazia o carrinho de rolimã, tinha um morro lá próximo de casa, a gente ia descer com o carrinho de rolimã, com tudo, né? E muitas vezes o freio que a gente inventava não dava certo, o carrinho vinha escapelado do morro e a gente sempre se machucava, mas tudo no final acabava bem, né? E as rodinhas, a gente geralmente ia na oficina, né, mecânica, que os caras tiravam muito aqueles rolamentos do pneu do carro e jogava fora. A gente ia lá, pedia um rolimã e quanto maior, melhor, né? Eu lembro que meu pai trabalhava num borracheiro, na Dutra, aqui na Dutra, no Rio de Janeiro mesmo. Ele tinha um borracheiro. E ele tinha um amigo que trocava rolamento de caminhão, porque o rolamento do caminhão era o melhor que tinha, que ele era grandão. Porque quanto maior o carrinho andava mais rápido, né? Deslizava melhor. E um dia eu fui com meu pai lá e peguei umas 4 rodinhas e ficava. Era um prazer enorme, cara, ficar dentro de casa montando devagarzinho aquele carrinho de rolimã, né? E no final ir pra rua com aquilo e mostrar pra galera. A galera ficava muito contente, queria andar no teu carrinho. Às vezes o carrinho do amigo era melhor, né? E a gente se divertia muito com isso. Outro brinquedo aqui que a gente fazia naquela época, que com certeza o pai de vocês vão lembrar, que antigamente tinha aquelas antenas velhas, né? Com aqueles bastões compridos, né? E a gente usava muito essas antenas para fazer que a gente chama de sarabatana, né? Que a gente fazia uns papelzinhos e botava os canudinhos na antena e assoprava. E ele com maior velocidade mesmo. Pô, a gente soprava aquilo ali, a gente brincava de polícia e ladrão com aquilo, né? E a gente tinha que apenas ter uma antena, né, velha. E muitas vezes as crianças às vezes faziam umas besteiras naquela época, tentava pegar a antena do vizinho, quebrar a antena do vizinho. Tinha um amigo que subiu na laje lá e quebrou a antena do vizinho, tirou aquele canozinho só para fazer a sarabatana. Meu Deus! E essa é uma das histórias doidas, né, que acontecia nos anos 80, 90, né? Outra brincadeira que a gente também fazia muito. Não sei se vocês conhecem, né, aquela árvore chamada mamona, né? E essa árvore de mamona, ela cresce uns cachos de bolinha, né? E juntamente com ele tem umas folhas que saem uns canudos. E ele era furado dentro, que a gente transformava para brincar de fazer bolinha, né? A gente botava sabão em pó com água e ficava o dia todo brincando com a bolinha. Eu mesmo me amarrava a fazer isso. Às vezes eu não queria ir para a rua, ou minha mãe me colocava de castigo, você não vai sair não. E eu ficava ali horas e horas brincando com a bolinha. Para minha alegria, eu torcia quanto mais ela alto fosse, era melhor. Eu ficava feliz que ela não estourava, né? Outra coisa também, pessoal, hoje em dia ainda se vê a galera fazendo isso, né? O estilingue, né? Tiradeira. Eu lembro que a gente, na época, pegava aquelas câmeras já de carro, né? Preta, né? Cortava as tiras e ia no mato procurar árvores que tinha aquela forquilha, né? E a gente procurava achar a melhor árvore com a forquilha mais padronizada, certinho, e fazia aquela tiradeira bonita, né? E muito tempo depois a gente passou a fazer com aquele elástico de soro, né? Aquele elástico de soro que ele era muito mais resistente e esticava mais, né? E ficava brincando, a gente ia caçar passarinho, rolinha, né? Coisa que hoje eu fico até meio chateado de ter feito isso. Outro brinquedo que a gente fazia muito era o tabuleiro, futebol, né? O que a gente fazia? A gente arrumava uma madeira, colocava os pregos, simulando que fossem os jogadores, né?
Aí fechava nas bordas, fazia os buraquinhos e arrumava uma moedinha de 1 centavo para servir. E a gente ficava dando peteleco. Era tipo um joguinho de botão, só que com a moeda, né? E cada um tinha direito de dar 3 petelecozinhos assim na moeda para ir controlando. 1, 2, 3. Aí não chegou lá. Aí depois era a vez do amigo. Até fazer o gol. E a gente fazia tipo um campeonato. Era exatamente assim, galera. Era exatamente desse jeito que eu falei. E se eu deixei de falar de alguns brinquedos que foram feitos pelas crianças dos anos 80 e 90, deixa aí nos comentários. Ou fale com o pai de vocês se eles inventaram algum brinquedo, como é que foi feito aquele brinquedo. Deixa aí nos comentários. Que dependendo do número de visualizações, eu vou fazer a parte 2 desse vídeo, com a ajuda de vocês. Peça ajuda ao pai de vocês que eles vão explicar direitinho os brinquedos que eles inventavam nos anos 80 e 90. Então até o próximo vídeo aí, galera. Valeu, um abraço aqui do Vanildo. Fui!